Extra. A aula de hoje vai conversar um pouquinho sobre como fazer cálculo de hora extra. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma jornada de trabalho pré-fixada. E essa jornada tem limites, limites constitucionais, limites legais. As jornadas podem ser normais, que é aquela básica prevista na Constituição, com duração de até 8 horas por dia ou 44 horas semanais de trabalho, mas também pode ser alguma das espécies de jornadas especiais, que são aquelas que têm uma duração diferenciada e peculiar, levando em consideração as características de algumas atividades. É o caso, por exemplo, da jornada dos bancários, de quem trabalha em frigorífico, enfim. Seja qual for o tipo de jornada, é importante a gente nunca esquecer que ela tem um limite, diferente, maior ou menor do que o normal, mas é uma jornada limitada. E sempre que o empregado trabalha além do limite da sua jornada, tudo isso que ele trabalhou a mais deve ser pago para ele como hora extra. Se a minha jornada é uma jornada normal e, portanto, pode durar 8 horas por dia, caso eu trabalhe 9 horas por dia, essa uma hora que excedeu o limite da minha jornada deve ser pago como hora extra. Se a minha jornada é uma jornada de 6 horas por dia e eu trabalhei 8 horas por dia, essas 2 horas extras devem ser pagas como... Aliás, essas 2 horas a mais devem ser pagas como hora extra. Então, todo tempo que excede a jornada normal de trabalho é hora extra. E essa hora extra é paga num valor maior do que a hora normal. Ela é paga com um adicional. Pensa comigo. Quando eu recebo para trabalhar durante o meu expediente, eu estou recebendo por cada hora que eu trabalhei. Ou seja, eu estou trocando a minha força de trabalho por uma remuneração dentro daquele determinado período. Agora, sempre que eu trabalho fora daquele período, mais do que aquele período, além do que eu combinei, além de eu estar trabalhando e vendendo a minha força de trabalho, eu também estou deixando de descansar, deixando de ficar com a minha família, deixando de passear com os meus filhos, deixando de dormir. Então, sempre que eu trabalho além do combinado, além da minha jornada, eu vou receber pelo meu trabalho o valor da minha hora de trabalho e vou receber também um pagamento extra, um adicional, uma espécie de indenização pelo fato de eu estar deixando de fazer as coisas da minha vida para trabalhar mais do que o correto, mais do que o limite. Então pensa, se a minha hora normal de trabalho vale R$10 para eu trabalhar até as 7 horas da noite, se eu fiquei trabalhando até as 9 horas da noite, essa minha hora não pode ser paga só como R$10. Ela é paga como os R$10 do efetivo trabalho, mais um adicional. Adicional que é de, no mínimo, 50% do valor da hora. No mínimo, 50%. No exemplo que eu dei de uma hora normal, que vale R$10, o adicional de hora extra é de, no mínimo, 50% disso. No mínimo, R$5. Mas esse daqui é o limite constitucional, legal. Só que outros instrumentos podem tratar do adicional de hora extra e estipular que esse adicional é maior do que 50%. Uma convenção coletiva, por exemplo, pode dizer que o adicional para aquela determinada atividade é de 75%. Existem convenções que trazem adicionais de 100%, ou seja, o valor da hora extra dobra em relação ao valor da hora comum. Existem normas coletivas que dizem que depende. Se você fizer uma hora extra só, é 50%. Mas se você fizer mais do que uma, fizer duas, vai passar para 75% essa segunda.
Enfim, o adicional, ele tem geralmente uma tratativa na convenção ou no acordo coletivo, mas ele deve sempre respeitar esse mínimo de 50%. É importante a gente saber que sempre que eu estiver diante de uma situação concreta, eu tenho que buscar a convenção coletiva daquela categoria, ver qual é o adicional e sempre aplicar o maior adicional possível. Então, limite de 50% e, ainda que houvesse a possibilidade de uma convenção estipular um limite inferior, um adicional inferior a esse, você teria obrigatoriamente que aplicar o maior adicional possível. A gente vai trabalhar aqui com adicionais de 50%, que é o padrão legal, só para facilitar na exemplificação da conta. Agora que eu já sei o que é a hora extra, e a gente já justifiquei para vocês que essa hora extra é remunerada com um valor maior em relação à hora normal, vamos começar a brincar de cálculo. Para fazer um cálculo desse, o que eu vou precisar para esse programa de culinária? O que eu preciso para fazer isso daqui acontecer? Quais são os ingredientes do meu cálculo de hora extra? Pouquíssimos e fáceis de descobrir. Primeiro eu tenho que saber qual é o salário mensal daquela pessoa. Basta você pegar no golerite dela, na carteira de trabalho ou qualquer outra anotação que tenha o valor do salário. O salário é de, por exemplo, R$2.000, R$1.300, enfim. Veja o valor do salário mensal daquela pessoa. Depois, você também precisa anotar qual é a jornada semanal que ela faz. Ela trabalha numa jornada de 44 horas por dia, ou seja, 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado. Ela trabalha numa jornada de 40 horas por dia, ou seja, 8 horas de segunda a sexta, mas é dispensada no sábado. Será que ela trabalha no turno de 12 por 36 e aí numa semana ela trabalha só 36 horas? Bom, você vai ver qual é a jornada semanal daquela pessoa e vai anotar se é 44 horas por semana, 40, 36, quantas for. Depois você vai precisar descobrir qual é o adicional aplicável sobre a hora extra. Como eu falei, a gente vai usar o padrão, o mínimo legal de 50%. Com essas informações aqui, a gente consegue montar um esqueminha de cálculo que vai fazer a gente descobrir o valor de uma hora de trabalho normal daquele empregado. Antes de eu calcular a hora extra, que é uma hora mais o adicional, eu preciso saber quanto vale uma hora de trabalho. Para isso, a gente vai pegar o salário do mês, que você já deixou separado, e vai dividir pelo que a gente chama de divisor de horas extras. Pausa aqui. Aqui a gente precisa conversar um pouquinho mais. O que é um divisor de hora extra? Aqui a gente precisa fazer uma pausa. E eu preciso explicar para você o que é o divisor de hora extra. A primeira coisa que eu vou te dizer é que na prática, no dia a dia, quando a gente trabalha com isso, de duas uma. Ou a gente já tem esses valores decorados e acaba não precisando muito calcular os divisores, ou então a gente cola. Se você der uma googada em divisor de hora extra, jornada, 40 horas semanal, você vai encontrar a resposta. Mas você precisa entender a lógica desse cálculo e também precisa saber calcular, porque se um dia te der um branco, ou você estiver analisando um caso concreto, ou se você estiver respondendo uma prova, você tem escapatória se você entender a lógica e vai conseguir fazer o cálculo tranquilamente. Bom, o salário mensal, ele reflete o pagamento de todas as horas que eu trabalhei no mês todo, ok? Para eu calcular a hora extra, eu tenho que saber quanto eu trabalhei, ou melhor, quantas horas eu trabalhei dentro desse mês todo. E só tem um jeito de eu descobrir isso. É eu pegar a minha jornada da semana, por exemplo, 44 horas trabalhadas na semana, e dividir pelo número de dias úteis da semana, 6 dias no caso. Quando você divide
44 horas na semana por 6 dias, você vai chegar num resultado de que por cada dia aquela pessoa trabalhou 7,33 horas. Professora, eu não trabalho 8 horas por dia? Não, porque você trabalha 8 horas de segunda a sexta, mas no sábado você trabalhou só 4 horas. Então, quando você dilui as 44 horas de uma semana por 6 dias úteis na semana, o resultado não vai ser 8. Enfim, aqui eu sei quantas horas eu trabalhei na semana, mas o meu salário é por mês. Aqui eu sei quantas horas, desculpa, por semana não, por dia na semana. Eu sei quantas horas por dia aquele empregado trabalhou. Mas eu preciso descobrir quantas horas ele trabalhou no mês todo para justificar aquele valor de salário. E quantos dias tem um mês, basicamente, sem considerar as variáveis de mês que tem mais ou menos dias. Se eu te perguntasse qual é a duração de um mês padrão, você ia me dizer 30. Então, se você multiplicar o tanto que a pessoa trabalha num dia pelos 30 dias do mês, você vai chegar na quantidade de horas trabalhadas no mês. Quantas horas a pessoa trabalhou no mês. Agora, o salário de um mês todo, dividido por todas as horas que foram trabalhadas nesse mês todo, vai gerar o salário de uma hora. A gente vai fazer um cálculo e talvez dê para vocês visualizarem ainda melhor. Mas é só você pensar. Eu recebo um salário por tudo que eu trabalhei durante 30 dias. É só eu ir dividindo esse salário até chegar no valor de um único dia de trabalho e de uma única hora de trabalho, para eu saber quanto vale a minha hora normal. Pois bem, dividir o salário do mês pelo número de horas que eu trabalhei naquele mês, eu tenho o valor do salário de uma hora. Mas lembra que a hora extra é paga com um adicional de no mínimo 50%? Então, quando eu descubro o valor de uma hora, eu vou usar esse valor e vou acrescer o adicional. O adicional pode ser de 50%, conforme prevê a lei e a Constituição. O adicional pode ser de 100%, de acordo com a convenção. Pode ser de 75%, não importa. Você vai pegar o valor do salário de uma hora e vai acrescer sobre ele o valor, ou melhor, o percentual daquele adicional. Vamos fazer uma conta juntos para a gente entender. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso. Suponha que uma determinada pessoa recebe R$ 2.200 por mês de salário. Ela trabalha 44 horas por semana, ou seja, trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia e sábado meio período 4 horas. Ela tem uma hora extra com adicional básico de 50% sobre o valor da hora normal. E num determinado mês ela fez 10 horas extras. Vamos supor que foi numa semana em que teve um movimento maior, ela ficou em alguns dias ajudando mais o empregador e fez no final de um mês 10 horas extra. Quanto é que ela vai receber naquele mês só de hora extra? Fácil. Você vai pegar o salário dela, 2.200, e vai dividir pela quantidade de horas que ela trabalhou. Se a jornada é de 44 horas semanal, o divisor é 220. Só para vocês entenderem,
Se ela trabalhasse 40 horas por semana, o divisor seria 200. Se trabalhasse 36 horas por semana, o divisor ia ser de 180. Para a gente calcular o divisor, você sempre considera a divisão por 6 dias na semana. Porque muito embora tenha gente que não trabalhe no sábado, o sábado é um dia útil, só há dispensa do trabalho. Então a semana útil que compõe a jornada é sempre de 6 dias. Faça a divisão como uma divisão por 6 dias na semana e multiplique por 30 dias no mês. Não importa se esse mês teve 31 dias ou se foi um fevereiro de 28 dias, ok? Esses divisores, então, vocês podem decorar. 220 para uma jornada de 44 horas semanal, 200 para uma jornada de 40 horas semanal, 180 para uma jornada de 36 horas semanais. Bom, eu sei que para mim, no meu exemplo, esse empregado trabalhou 44 horas semanal. Então eu vou pegar o salário do mês e dividir pela quantidade de horas que ele trabalhou no mês. Propositadamente, o meu exemplo deu redondinho e uma conta fácil de fazer, porque eu sei fazer conta, mas não sei fazer todas as contas de cabeça. Então, vamos lá. Um exemplo bem babaca, bem armado, para que não houvesse dúvida de que, por cada hora de trabalho, esse empregado recebe R$10 de remuneração. Lembra que eu falei para vocês que a hora extra dele, ela é paga como sendo o valor da hora, porque ele trabalhou mesmo, o valor do trabalho dele, mais uma indenização? Então, quanto é que vale a hora extra dele? Vale R$10, que é o trabalho dele, mais 50% de R$10, ou seja, R$5. Uma única hora extra, nesse caso aqui, vale R$15. No meu exemplo, uma única hora extra vale R$15. Uma única hora normal vale R$10. Mas lembra que eu te falei que ele fez 10 horas extras no mês? Ele não fez só uma hora extra naquele mês, ele fez 10 horas. Se 15 é uma única hora e ele fez 10 horas, você multiplica o valor da hora pela quantidade de horas e vai ter quanto ele vai receber a mais no holerite dele pelas horas extras trabalhadas. No final do mês, esse cara vai receber um holerite que vai dizer assim: salário, R$2.200. Horas extras, R$150. O salário dele, que era de R$2.200, agora passa a ser R$2.350, por conta das horas extras. Para por aqui? Não. As horas extras, elas, uma vez pagas, elas acabam refletindo em outros direitos do empregado. E um deles, muito comum, é o descanso semanal remunerado. Eu vou fazer uma explicação exclusiva para tratar disso. Nesse momento, eu preciso que você saiba que o cálculo não acaba aqui, porque ele acaba refletindo em outras verbas. Ou seja, não são só os 150 que ele recebe a mais. Existem outros pequenos acréscimos que, no caso concreto, também integrariam a conta real que ia constar lá no holerite do empregado. O que eu preciso que você saiba aqui, agora, é como é que eu faço para calcular o valor de uma hora de serviço normal, como é que eu faço para calcular o valor de uma hora extra e para saber quanto é que aquela pessoa tem de acréscimo na remuneração exclusivamente pelas horas extras eventualmente trabalhadas.
Apesar da gente não gostar muito de conta, eu espero ter facilitado um pouquinho o entendimento e espero que vocês tenham conseguido pegar o macete da conta de hora extra. De agora em diante, vai chover aula aqui falando de cálculo. Então é importante que desde essa primeira você consiga acompanhar. Dúvidas, críticas e sugestões, me dá um jeito de ficar sabendo para eu conseguir corrigir o quanto antes. Até a próxima, beijo e tchau!